Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Então vamos levar nossos pensamentos a Deus e vamos orar, pedindo que nos abençoe neste momento que Deus vem abençoando nós desde quando nós viemos a este mundo e depois que nós passamos a ser filho dele, filho adotivo por Jesus Cristo. Aí a bênção maior foi a salvação eterna. Não se compara, nada que se compara que para a salvação eterna, a vida nossa com Cristo. E depois disso também, além da salvação, muitas bênçãos vêm nos abençoar, vêm nos sustentando, nos ensinando o caminho que nele deve andar. Às vezes erramos por descuido, às vezes porque você descuida, é imprudente, ele erra, ou porque queremos, às vezes, depois arrependemos, sempre o arrependimento vem. Então vamos pedir a Ele que nos abençoe. Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer mais uma vez que este culto que estamos neste local aqui, iniciando, seja pela honra e glória do seu santo nome, que tem trazido nós aqui, cada um de nós, e aqueles que não vieram, que não podem vir, estão trabalhando, que não podem, tu esteja também e abençoando eles num bom trabalho, e aqueles que estão em casa, aqueles que estão desanimados, que possam voltar a frequentar, voltar para igrejas, assistir os cultos, participar dos cultos, como antes, pedindo agora de favorzinho que vamos louvar a Ti, pedindo em favor do estudo da Tua Palavra, pedindo em favor das nossas famílias, então, cada local com suas moradas, seus compromissos, com família, aqueles que são cristãos também, que já são nossos irmãos, que tu esteja abençoando, as igrejas também, que reúne todos os pastores, missionários, pastores que estão longe, no Nordeste, os estrangeiros, os de perto. Tu conheces cada ovelha sua, cada obreiro, cada igreja. E pedimos em favor dos que estão enfermos, inclusive o pai do irmão Daniel, o xará, o Sebastião, e abençoa ele, e a família também, que ele possa também ter alívio e sarar-se, sabendo que tu tem poder para isso, mas pedindo que seja feita a tua vontade, que ele possa lá no íntimo dele aceitar Jesus, se ainda não aceitou. Pedir-me em favor também dos demais, também, da família Irmã Maria que tem lutado pela perda do ente queridos. Pedir-me em favor dos demais irmãos e da família de cada um aqui. Por Jesus que pedimos, por ele agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém? Wagner, pedi em favor dele, que fugiu. Não apareceu. Uma palavra para alguém antes de nós começar a cantar? Eu já tenho Pedro pela Vanessa, que Deus dê força para cuidar deles. Amém. Pedir a Irmã Maria e o Pedro e a família dele, né? Eu peço lá para minha casa, lá. A família da Irmã Marina, pedido da Irmã Selma. Vamos louvar a Deus. Foi pedido o hino. Pedro, está marcado aqui, 375. Vai, irmão. Entra aí, vamos louvar a Deus, meus irmãos. Segurança 375. Ré natural
Tem certeza? Tem certeza? Vamos ver. Ai, meu Deus, não é. 279, então vamos ver. A doce luz. Não é. Tocar mais ainda. Tem bastante, ele começa, mas tem bastante do som menor. Tem que ter calma para tocar isso.
dos Apóstolos, capítulo 14, nós vamos até o versículo 17. Estou escrevendo, acho que estou escrevendo, estou seguindo a luz. Onde que eu vi contar uma história? Deixa eu lembrar agora. Sem passado contado. Deixa eu lembrar. Eu lembrei o carro agora. Escreve a uma hora antes para deixar esperando. Né? O Daniel conhece o fazendeiro que deve trabalhar, batia. Então ele fez na casa dele, então ele fez umas passarelas, assim, sabe, certinho para entrar com o carro. O campeiro dele, o capataz, estava lá, na casa dele lá. Aí chegou um filho dele, com o carro, entrou lá dentro. Daqui a pouco chegou outro para trás, ninguém andava certo. Falei, mandar arrancar essa passarela, porque sou eu que usei essa calçada de entrar com o carro, né? Sabe, se juntou a mão assim na garganta, eu vou mandar arrancar essas passarelas, essa calçada, que só eu que uso, né? Você viu? Um entrou, o Alexandre entrou, não usou. Mas um vem também, passou fora. Por que está isso? Só eu para mim usar? Lembrei agora. Mas vamos ler de novo o versículo 15, para poder emendar. Ele dizendo: Senhor, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há nele, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. E, contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-nos lá nos céus, dando as chuvas, tempos frutíferos, enchendo de mantimentos e de alegria os nossos corações. Então, devemos, resumindo aqui, irmão, então ele falou: Senhor, por que vocês fazem tantas coisas? As pessoas procuram fazer tantas as coisas, o necessário, o verdadeiro não faz. Pronto, então ele falou assim: olha, eles estavam adorando eles, procurando essas coisas. Tudo ele falou: nós somos homens como vocês mesmos, nós somos sujeitos às mesmas paixões, nós somos sujeitos a pecar como vocês. Não precisa adorar nós desse jeito, para receber nós tanto desse jeito. Paulo falando de parabéns. Por que fazer tantas coisas assim? Como nós fôssemos o Deus? Não. Bom, e vos anunciamos que vos convertais dessa vaidade. Vocês devem converter dessa vaidade. Vocês estão seguindo o caminho errado. Mesma coisa falando hoje. Muitas pessoas estão seguindo o caminho errado, não estão seguindo os Deus verdadeiros, estão seguindo o Deus falso, os deuses sinceros, está seguindo homens, está seguindo uma igreja, um ensinamento qualquer, mas menos está seguindo a Jesus. É isso que acontece. Então, converta dessa vaidade ao Deus vivo. Por que ele falou Deus vivo? Porque muitos estão seguindo o Deus morto, seguindo os santos mortos. Jesus está vivo. Nós estamos pregando ele, seguindo ele, porque ele está vivo. Se ele não tivesse ressuscitado, estaria morto. A mãe dele, que foi Maria, foi como instrumento, mãe do corpo, não do espírito, né? Ele foi gerado pelo espírito. Ele não foi filho de José, ele nasceu da carne, ele nasceu no pecado. Ela está morta, ela não ressuscitou. É seguir um santo morto. Então ele falou assim, ó, que fez, agora vamos seguir aquele que fez o céu. Jesus, ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele é Deus. Deus foi Deus homem, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. O que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há nele. Então é esse Deus que nós estamos seguindo. O qual, nos tempos passados, falando do 16, deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. E quantos não estão andando nos seus próprios caminhos? Deus está deixando, Deus está permitindo. Ele deixou, mas ele permitiu, ele deixou andar. Mas é da vontade dele? Não. Agora
olha que exemplos aqui, ó, que a humanidade ela tem testemunho claro, falando da humanidade geral, ela tem um testemunho claro em seus solos. A humanidade falando. Como que ela tem? Vindo pela Bíblia. A Bíblia diz tudo. A Bíblia diz da vida de Jesus, né, Jesus Cristo. Ela diz os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos. Os ensinamentos dos apóstolos e de Jesus, como salvar a sua vida, como salvar a alma. Então, deixou tudo na Bíblia. Né? Não vamos ouvir voz, e nem estamos procurando ouvir voz, a voz vem do além, que não vamos ouvir. Sonho. Às vezes, eu sonhei tal coisa. Cuidado. O sonho de antigamente, o sonho que era verdadeiro, mas hoje não. Então, embora possa até saber muito, a minha pessoa pode até saber muito. Sabe tudo que você vai falar, eu já sei. Do tempo que essas pessoas de idade cansada, você vai falar para eles assim, falei, o tempo que eu já vivi, sou vivido, veio a velha de estrada, né? Então, porque ele saber muito, sabe por que ele morreu na cruz? Muita gente sabe, as religiões ensinam isso, porque Jesus morreu na cruz. Isto não vai salvar ninguém, porque saber que Jesus morreu na cruz. Pode saber. Então, apesar de saber os testemunhos de Jesus, apesar disso, e vendo o testemunho dos cristãos no passado, vendo dos profetas, vendo dos apóstolos, vendo todos os cristãos hoje que estão na terra, pregando. E não crer, se não crer, morrerão eternamente, perdido. Agora, bênçãos, mesmo beneficiando o que ele falou, da chuva, né? Mesmo beneficiando-vos das bênçãos lá do céu, dando chuva e tempo frutífero, Deus dá, enchendo de mantimento as nossas mesas, a nossa dispensa. Hoje não fala mais, naquele tempo no sítio falava dispensa, onde estava, era o centro da casa, então onde estava todo o mantimento. Mesmo assim, enchendo também de alegria, dando prazer de alegria e gozo nos nossos corações, não quer dizer que vai morar lá no céu, com tudo que Deus manda sol, manda chuva, essa bênção para todos. Não quer dizer que vai morar com ele lá no céu. Sem um novo nascimento não vai. Sem um arrependimento, sem conversão não vai. Ele pode ser abençoado, Deus pode curar, pode usar pessoas, você ora para ele, pede oração, às vezes Deus atende, ele sara, mas não que ele vai morar lá no céu. Para ele morar lá no céu, ele deve aceitar Jesus Cristo. Agora, o 18. E dizendo isso, com dificuldades, impedindo que as multidões lhe sacrificassem. A outra versão diz assim, ó, dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifícios. Alguns sentiam rancor de não poder prestar atenção no que Paulo e Barnabé falavam, pregavam, porque eles diziam, porque a multidão trabalha. Uns não queriam ouvir, mas outros queriam ouvir. Então, agora, no último momento, impedir as multidões que lhe sacrificassem, no último momento. Irmão, é quase a mesma coisa quando alguém nos impede de nós servirmos a Deus, ao Senhor Jesus Cristo. É quase a mesma coisa. Eles impediram de fazer sacrifício. Eles impediram as pessoas a ouvir. Eles impediram que o apóstolo Paulo ia pregar. Quando Jesus, sempre o pessoal fala,
espalhava as crianças, deixava os irmãos, deixa vir os meninos que está no reino dos céus. Não quer dizer que eles eram salvos, porque eles também precisam vir, deixam vir. Então, é quase a mesma coisa. Outros também impedir vir à igreja assistir os cultos, ou algo parecido. Tem tudo isso. Você está preparado para chegar para isso, para ir para a igreja, para o culto? Chega alguém e impede. Você não vai poder servir a Deus e não culto. Então, isso vem acontecendo hoje. Há muitos tropeços na vida de um cristão para servir a Deus. Porque ele quer servir a Deus, ele quer ser fiel, ele quer fazer uma visita. Não dá certo. Ele quer todas as coisas. Então, por isso que nós devemos sempre ter sabedoria para não desapontar as pessoas, mas para pôr as coisas no lugar certo. 19. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convertido a multidão, apedrejarem a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Vocês pensam bem? Veio alguns judeus, não todos, sobrevieram ao rei, porém alguns judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido, convenceu a multidão, deve ter dado trabalho, convenceu a multidão para apedrejar Paulo, para matar-lhe, para calar a boca dele. Esse não vai perturbar, vai matar ele, vai arrastar, se quiser deixar ele quase morto. Imagina só. Então, esses judeus convenceram a multidão a estar contra Paulo e Barnabé. Uma multidão. E a outra versão diz assim: apedrejando a Paulo, arrastando-o para fora da cidade, dando-o por morto. Então, nós vemos aqui que ele passou à beira da morte. À beira. Mas Deus não permitiu que ele morresse. Então, irmãos, a gente vê assim hoje. A pessoa passa por um acidente, a pessoa chega, ela está desenganada do médico, passa para a hora da morte e não morre, porque não chegou a hora. O pastor Antônio, os irmãos devem ter visto contar, alguns não sabem. Ele disse que quando ele era menino, parece que uma caminhonete, um caminhão, não dá nem para acreditar que é ele que está falando, porque é difícil você acreditar, é difícil, só por Deus. Que passou por cima, ele diz que ele viu as rodas diferenciais por cima dele. E não machucou ele, não matou ele, não machucou ele. Pode ter solado, um pouco, né? Não questionei ele saber disso, o que ele falou no público, né? Pregando. Então, não era o dia dele. Sabe por quê? Ele era um predestinado antes da fundação do mundo. Predestinado a ser servo de Cristo e, por fim, ser chamado ao pastorado. Então, por isso, agora o 20. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Então, fala daqueles que tinham vindo a Cristo nos últimos dias, que tinham aceitado Jesus, ou semanas anteriores. Fala daqueles que, mas rodeando os discípulos, levantou e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Então, levantou-se, saindo daquela situação, irmão, daquela situação que ele estava, quase morto. Foi curado imediatamente, Deus não permitiu. E entrou na cidade. Ainda pensa que aprendeu, não aprende, não aprende a lição. Tem que ser persistente. E ele, quer dizer que os caluniadores de Paulo já partiram pensando que Paulo estava morto. Fala, está aí, vamos para frente, vamos partir para frente. Não estava morto. Né? Aí ele entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe.
Então, por exemplo, ele diz que uma distância mais ou menos, diz entre parênteses, na outra Bíblia, 70 quilômetros. Né? Pense bem, que não é longe. Então, 21. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. Olha bem, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Olha bem, Jesus também disse, lá em Mateus, né? João, acho que é João 36, 33, esqueci já. Em mim diz, Jesus tem dito, ó, em mim tenhais paz. Ele falou isso, em mim você tem paz. E, portanto, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Então aqui ele falou, não importa, vocês não vão ter no reino dos céus. Agora as pessoas que entraram no reino dos céus, com aquela promessa, vem, você vai ganhar muito dinheiro, vai melhorar de saúde e tal coisa. Não. Então aqui no 21, fala aí, no 20, mais outro, no 21, e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, ó, não perdeu esse tempo, era fácil, parece. Contudo que havia perseguição, mas o pessoal convertia, acreditava. Feito muitos discípulos. Discípulo quer dizer, gente que tomou a decisão de seguir a Cristo. Nós somos discípulos de Cristo, mas não somos apóstolos. Apóstolos serão só os 12. O apóstolo Paulo é o terceiro apóstolo, o 13, 13º, fora de tempo ele fala. Porque ele não foi da parte dos apóstolos, conviveu junto com Jesus. Pelo contrário, foi um perseguidor. Então, aqui nós vemos aqui. Então, ele explica aqui que a evangelização não se diminuía. Graças a Deus, ela não deve. E chegou, vem daquele tempo, vem pregando, e chegou até nós hoje aqui, e está em outros lugares. Graças a Deus, apesar das perseguições que eles tiveram, o Evangelho continuou. E feito muito discípulo disso, a pregação havia trazido para Cristo muitas pessoas. E agora tinha que ser ensinados. Falou lá, ó, e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para a Listra de Antioquia. Então, aí ensinando, tinha que ensinar. Então, por isso, teria que ser ensinado. Voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. E foram guiados todo pelo Espírito Santo. Se nós deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo, tudo vai bem. O Espírito Santo não vai nos guiar nos maus caminhos. É nosso, sabe o que é? É o espírito do homem. Tem dois espíritos do homem velho, que é a carne. A carne é essa aqui, velho. Ela não tem reação. Saiu o espírito, morreu, pronto. É o corpo, é o templo. O corpo nosso é templo de dois seres. De Jesus Cristo, do Espírito Santo, e o templo do espírito humano do homem. O espírito é uma coisa invisível, ninguém vê. Que faz nós pensamos, mas tem um espírito. Aí, irmãos, então, como nós vamos deixar guiar com o nosso espírito, então vai levar muitas vezes o caminho mal. Não vai ter vitória, não vai render para o lado do Evangelho. Você pode ter no caminho bom. Você não vai matar, você não vai roubar, você não vai fazer nada que é contra a lei civil da terra. Mas só que não vai agradar a Deus, depende do horário. Então, para voltar para este lugar de perseguição, o Espírito Santo guiou eles para voltar para esse lugar de perseguição. Nós vamos voltar lá de novo. Vocês imaginam você sair no lugar de Jericó, depois você tem que voltar lá de novo? Se você arruma um inimigo em algum lugar, depois você tem que voltar lá de novo. Não é fácil, né? Como tal, Satanás não seria capaz de matá-los.
sem que Deus permitisse, como aconteceu com o servo Jó, no capítulo 1, do 7 ao 12. Então, irmãos, nós já lemos 22, então quer dizer que, confirmando os ânimos dos discípulos, ele confirmou. Depois que converteu, vamos confirmar os ânimos dos discípulos, exortando. A exortação, irmãos, a exortação é muito necessária hoje na igreja, nas nossas vidas. Exortando ao quê? A permanecer na fé. Não deixe que ninguém te tire, atrapalhe a tua fé. Quando está bem fixada a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele morreu na cruz, Ele me salvou, eu sou salvo. A pregação do irmão Daniel foi muito óbvia, muito sexta-feira, falou muito da salvação eterna. Não perde a salvação, você crê e está salvo, mas tem que crer de verdade. É isso, permanecer na fé, pois que por muitas tribulações, ele diz, olha aqui, versículo 22, nos importa entrar no reino de Deus. Está se referindo aos novos convertidos que ele está falando, está em cima do novo convertido, naquela região. Não se valia como começa. A gente não deve olhar para o começo, não. Vai ver, o começo é mau, o começo é difícil. Olha, e assim como termina, vê para frente. A gente começa a olhar pelo começo, o começo é difícil. O caminho é ruim. Esse caminho aí não dá, não. Sai no começo. Vamos sofrendo. Agora vamos avaliar depois que você tiver lá. Nada se avalia no começo. Todas as provas, o resultado é no final. Por exemplo, você vai trabalhar, fica um ano na escola, entra comigo. Vai ser avaliada a nota no final. Você tem que estudar bem, tem que ir bem. Fazer concluir faculdade, colegial, essas coisas. Vamos para o final. Se começar a avaliar o começo, você não vai para frente. Não é isso? Então, uma mensagem totalmente diferente da que está nos nossos tempos hoje, sendo proposta pela humanidade, pelos homens nos dias atuais. É completamente diferente. Por isso que não deve ensinar essas coisas, perder tempo com essas coisas. Ao 23. E havendo-lhe por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, ou encomendado ao Senhor em quem haviam crido. Então, olha, e havendo-lhes por comum consentimento, é uma igreja independente, no local, é tudo um comum sentimento. Eleitos anciões em cada igreja, pessoa anciã, pessoa mais madura, pastores, por exemplo, orando com Jesus, os encomendar ao Senhor em quem aqueles que haviam crido. Então, Paulo aqui, pela ajuda do Espírito Santo, todas as coisas dizem pela ajuda do Espírito Santo, selecionou ou elegeu pastores fiéis para guiar o rebanho de cada igreja local, porque ancião, bispo, líder, presbítero, é tudo um título só, é um só. O que é diferente dos é pastor e diácono. Pastor, ele pode ser pastor, bispo que olha por cima, o episcopado, lá em 1 Timóteo fala, segundo, aquele que deseja o episcopado, uma excelente obra deseja, porque poucos desejam. Então, para guiar o rebanho de cada igreja local, orando com jejum, quer dizer que Paulo e Barnabé e outros
Senhor sinceramente, não foi assim por fantasia, por vaidade, por emoção. Foram sinceros quanto à sua vontade neste assunto, a vontade de procurar a vontade de Deus, ministrando as bênçãos do Senhor sobre eles depois de comissioná-los, acreditando que Deus os ajudaria, e foi o que fizeram. Deus ajudou, foi por fé. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, que está ao sudeste da Pisídia. Não conheço nada lá do mapa, mas vou pelo mapa, pela Bíblia explicada, que diz isso, que está ao sudeste da Pisídia. Paulo não parava muito em um lugar só. Ele não tinha parado. Ele andava. Paulo não afundou nenhuma igreja, organizava. A igreja foi fundada para o nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai organizar naquele material que você tem. Para organizar uma igreja, tem as pessoas convertidas. Por exemplo, começa um grupo num lugar, numa casa aí, começando a trabalhar cultuar a Deus. Não é igreja. Por enquanto, não é igreja, é um grupo salvo, é uma reunião. Está lá. Aí depois ela quer ter uma igreja. Aí vai organizar como igreja, vai se tornar filha de alguma outra igreja, que vai organizar. Aí pronto, aí ela vai andando com as pernas dela, toca as pernas dela. Enquanto é ponto pregação de outra, aí é diferente. Então, uma tem que sustentar a outra, ajudando, né? E sempre avançando para a frente da evangelização, caso do apóstolo Paulo. Então, e tendo anunciado a palavra em Perge ou Perge? Não consultei isso para saber direito, né? A gente consulta, sabe, né? Mas se é Perge, talvez pode ser Perge. Eu acho que sim, porque não tem o U, vamos ficar por isso. Mas gato também não tem o U, né? Eu não sei. Hã? Não tem porque há, né? Pode ser Perge, então. Perge. Não se faz menção alguma de que ministraram na Itália. Falou que só fala que desceram para a Itália. Então, agora, você vê aqui, ó, ele tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Itália. E dali, fala, ó, dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já tinha cumprido. Amém. Vou perguntar uma coisa, eu fiz até o quarto ano primário. Não posso ser um pouco ter a terceira colegial? Primeiro, irmão Daniel fez até quanto? Quarta série? Não, você estudava aqui uma noite? Não se estudou? Fez à noite. Agora no sítio, né? E dali navegaram para Antioquia. Então está falando aqui no versículo 26. Falando da igreja mãe. Eles foram atrás da igreja mãe. Paulo e Barnabé fizeram exatamente o que o Senhor quis que fizesse. Os irmãos, para nós saber que eles estão fazendo exatamente o que o Senhor quer, é seguir bem a palavra dele. Você lembra que você vai fazer uma coisa. A Bíblia ensinou, eu aprendi isso na Bíblia, que eu posso fazer isso ou não posso fazer. Não é que está escrito certas coisas que você vai fazer, mas pelo o efeito que aquilo vai trazer, talvez você vai fazer um negócio, por exemplo. Um negócio não é nada mal, mas o efeito dele depois vai dar um bom resultado para a glória de Deus ou não? Vai me favorecer, não vai me atrapalhar de eu ir à igreja? Não, tudo isso, a igreja, irmãos, a pessoa muito não valoriza a igreja. Muitos cristãos de hoje, irmão, mesmo medo dessa igreja aqui, quantos que faz tempo que não vem na igreja? Porque não valoriza a igreja. Não estamos dando valor. Se não está valorizando a igreja, que é o corpo de Cristo, muito menos Deus a Cristo. Ele não sabe que cada um tem um compromisso, não. Não é só porque aquele que prega, aquele que canta,
ajudar. Então, o que eles fizeram? Exatamente o Senhor, o que eles fizeram quanto a esta viagem missionária? Então, 27. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram isso. Lembrei no nosso saudoso irmão Félix aqui, vamos ler isso aqui. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram com grandes coisas Deus fizeram por eles, e como abrir ao gentio a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Vocês já lembram do irmão Félix primeiro, aquele tempo? Bem tempo mesmo. Tinha o culto das 3 horas, das 3. Antes saíam visitar. Eu gostaria que todos contassem, o culto 1h30, foi todo tempo 1h30, né? Contassem vitória, alguém tem uma vitória, vocês saíram fazer visita e tal. Eu achava bonito quando a pessoa, quando vinha alguém contar vitória, contava cada coisa, cada problema que contava para a rua, por aí, até interessante. Outro contava vitória de serviço, é bonito. Que meus irmãos, tem muita coisa que contar as experiências que acontecem no dia a dia. Isso é bom para animar a igreja. Né? 27 de aniversário. Chegando, reunidos a igreja, relataram quantas coisas fizeram Deus com eles. E como abriram ao gentio a porta da fé. Em Antioquia, relatando tudo isso, a congregação que receptivos eram os gentios, de qual eles faziam parte. Então, e permaneceram um pouco tempo com os discípulos. Fala aqui no 28. A Antioquia seria como uma congregação, possivelmente não menos de 2 anos. Bom, como a hora já tem ainda 10 minutos, vamos dar uma entrada no versículo, no capítulo 15. Tá perto. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos. Olha bem aqui. Se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Entenderam, Senhor? Então, ele está dizendo aqui, é bom para os nossos amados irmãos da religião. Ó. Se você, a circuncidar faz parte da lei de Moisés. Hoje ninguém cristão está obrigado a circuncidar. Todo menino até o 8º dia, né, que queria ser circuncidado. Jesus cumpriu a lei, ele foi circuncidado. Então, fala bem, então alguns que tinham descido da Judéia, ensinavam assim os irmãos. Se não for circuncidado, não pode falar para vocês, se vocês não guardar os sábados, deixar de comer isso, comer carne de porco, comer peixe puro, né? Vocês só com escama, etc. E tal, vocês não podem ser salvos. Mas por que não circuncidam? Já que quer guardar a lei no casamento, pensa que guarda, então vamos circuncidar. Fazer como o irmão Davi falou uma vez com um lá da igreja lá, não precisa não. Ele falou uma palavra que meio complicada. Né? Então apresenta aqui a crise maior da igreja primitiva. Lá no início, lá de 2000 anos, quase, ou mais. Eles pensavam que os gentios convertidos precisavam ser circuncidados, os da Judéia. Eles têm que ser circuncidados como nós. E Paulo reconhecia que, ao forçar os gentios a serem circuncidados, poderia fazer-lhes pensar que a salvação precisa ser merecida por um bom modo de viver. Se você exigir que você pregue o Evangelho, salvação em Cristo Jesus, olha, mas você precisa disso, precisa fazer aquilo, então vai dar a entender para a pessoa que a salvação, que a pessoa tem que merecer.
Não é totalmente de graça. Aí a obra de Cristo na cruz não está valendo nada para o indivíduo. A salvação é inteirinha de graça. Não, Jesus não exige nada, não cobra nada sobre a lei, sobre o que você pode fazer. E depois que o cristão passa a ser salvo, ele aceita Jesus, aí ele vai aprender por amor a Cristo, ele vai aprendendo, ele vai deixando de fazer algo que é pecado, que não agrada a Deus, mas livre, espontânea vontade, tudo pelo amor. A minha velha sempre fala, você fala para a igreja que não é obrigado a vir na igreja, por isso que as pessoas não vêm. Bom, eu vou falar que é obrigado a vir, eu vou contra a palavra de Deus. Nós deve vir, não é quem tem que vir, tem, ter, é lei. Deve vir por amor. Deus quer que venha ele por amor. Eu amo Jesus Cristo, eu amo a igreja, eu amo os irmãos, eu amo os cultos, amo louvar ao Senhor. É isso. Eu não vou fazer isso pecar, não porque eu estou debaixo da lei, porque eu amo. No tempo da lei era lei. Se você não fizesse, era apedrejado, era morto. Quando fala dente por dente, olho por olho, porque estava na lei. Se alguém te arrancasse um dente, quebrasse um dente, você tinha direito de arrancar o outro dele, ficava empatado. Igual. Se alguém te furasse um olho, você tinha o direito de furar o olho dele. Pronto. Você não podia furar os dois. É tudo. Mas hoje agradecemos pela graça. Se alguém te dá, Jesus disse, se alguém te der uma face, oferece a outra. Não é que você, quando tomar esse pé dali, você vem dar um tapa de mim, vem dar uma outra aqui, não dá outra não, mata a vontade. Não. Se for para me vingar, então é melhor que ofereça. Não precisa oferecer. Eu entendo assim. Deve ser assim. Então, e muitos reclamam, irmão, não está isso, não está aqui. Eu conheço aqui da igreja, pessoa, casal, que só tem na casa, só tem um aposentado. Eu não vejo essa pessoa, esses irmãos reclamar de nada. Eu não vejo esses irmãos animados. Não vejo quase faltando dos cultos. Vende casa, eu não sei, é milagre de Deus, porque um casal, ele tem casa, tem tudo, com salário mínimo e vive uma vida bem. Então vive uma vida como é que é. Agora não ganha 2 salários, 3 salários e fala que não dá. Tem que saber usar o nosso dinheiro. Então, aqui em Gálatas, vou terminar em Gálatas, 24 minutos, capítulo 2 de Gálatas, aqui diz assim, ó. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, Gálatas 2,16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Aquele que está confiando nas obras da lei, ninguém, carne, nenhum ser humano, nenhuma pessoa será justificada. Ninguém vai para o céu por guardar a lei. Vai para o céu pela graça de Jesus, por aceitar Ele em sua vida. Nem que não viveu, não serviu Ele muito bem, mas você ama Ele, você tem fé nele. Não tem fé em você, porque ninguém vai andar perfeito. Ninguém vai fazer tudo que agrada a Deus que queria, e nós puder fazer isso. O nosso galardão enchia, mas não é só os pecadores, mas pecadores arrependidos, salvos. Amém? Então vamos louvar a Deus para mim. Parece que deixou ruim na mesa, eu não sei. Sexta-feira, culto aqui, se Deus permitir, acho que já veio Dor, não? Paulo, né?
Se ninguém cantar, nós vamos cantar os 278. Ninguém pediu. Escolheram? Aí, aumentando a gente. Pé da cruz? Qual é o pé da cruz? Qual é o pé da cruz? 289. 289. Ele é si bemol. Vou baixar para. Eu vou tentar tocar em Lá maior. O Mondaniel precisava marcar em cima por sua posição. Se ele vier aqui, você faz a parte. Assim, não tem tato por posição. Nada bem. Ele está em si bemol, baixando o meio tom da Lá maior. Lá maior é um momento difícil de tocar, mas vamos. Olha o maior para ele aí, ó. Não, deixa eu ver. Fá maior. Qual Fá maior? Um bemol só. Fá maior. Fá. Quer estar